Cauane, Quintiliano. Bom dia de novo, professor. Bom dia de novo. Bom dia. Bom dia, Cauane. Gabriele. Pessoal, eu vou começar, senão não vai dar tempo. E aí, em respeito a vocês que já estão aqui, vamos começar. O pessoal que está atrasado já devia estar de volta. Tomara que não trave.
Bom, o outro país que nós vamos falar é a Guerra Civil no Líbano, tá? A população libanesa é formada por diversos grupos étnicos e religiosos, como cristãos, maronitas, muçulmanos, sunitas e xiitas, palestinos, armênios, entre outros. Então, só nessa configuração étnico-religiosa aí, a gente já tem um motivo para conflito, né? Muita gente misturada, com muitas religiões diferentes, pontos de vista diferentes, então a gente já encontra uma dificuldade de aceitação mútua. Essa diversidade é considerada um dos fatores dos conflitos que ocorrem no território. O país foi ocupado por diversas vezes pela França, tornando-se independente em 1943. Então, teoricamente falando, o Líbano é um país recente, novo, né? Considerado recente, né? Tem poucos anos aí de existência como país livre. Estabeleceu-se um governo que equilibrou o poder político com a distribuição de diversos cargos administrativos entre os vários grupos étnicos religiosos. Vocês devem estar lembrados que eu fiz um organograma de como que foi distribuído os cargos entre de acordo com as religiões. Depois vocês podem pegar o PowerPoint dessa aula desse tema que foi dado, que lá tem tudo de novo explicado de uma forma bem mais esmiuçada para vocês entenderem novamente, tá? Fica mais fácil para entender daí. Em decorrência das guerras entre árabes e judeus, muitos palestinos migraram para o Líbano, o que desequilibrou o poder político conquistado. Então, os árabes e judeus estavam em pé de guerra, como sempre estiveram, e muitos palestinos acabaram migrando para o Líbano, o que desequilibrou a distribuição de poder. Em 1975, eclodiu uma guerra civil. Entre as causas estava a tentativa da Síria em anexar o território libanês e o atentado de um grupo de guerrilheiros cristãos maronita a um ônibus com muçulmanos e palestinos. Para agravar esse cenário, grupos palestinos realizaram atentados contra Israel, os quais reagiram aos ataques e, consequentemente, atingiram libaneses. A guerra civil libanesa se caracterizou por ataques isolados e intensos. A Síria apoiou os muçulmanos, Israel apoiou os cristãos maronitas para enfraquecer os palestinos no sul do Líbano, que migraram para o norte do país. A guerra civil chegou ao fim em 1990, mas o Líbano continuou sofrendo violentos ataques, pois as tropas sírias se mantiveram no território. Atualmente há conflitos entre grupos políticos que apoiam e repudiam a permanência de Bashar al-Assad no governo sírio, que é um problema seríssimo, né? O Bashar al-Assad se tornou um ditador sírio e não sai do governo de forma alguma, né? As últimas eleições foram recheadas de fraudes e de incoerências, e ele não sai do poder de forma alguma. É um ditador completamente fora de contexto para a época, e faz o seu país um barril de pólvoras e ameaça ainda os países vizinhos, como é o caso do Líbano. Então, o Líbano é um país que também vem de grandes tragédias sociais, principalmente por conta das guerras civis. Guerras essas que são fomentadas também pelo o comércio do petróleo, porque o Líbano também tem fontes de petróleo. Próximo é o Irã, Iraque e a Guerra do Golfo. Localizado no território da antiga Pérsia, o Irã, apesar de ser constituído por vários grupos étnicos, como curdos
e árabes ainda conservou algumas tradições dos povos antigos, como a língua persa. Tem a religião islâmica como oficial. Em virtude do petróleo, o país alcançou relativa estabilidade econômica, o que deu início a reformas que tinham como objetivo desenvolver a indústria, principalmente a bélica, e inserir hábitos ocidentais, o que causou reação entre os líderes religiosos e a população conservadora. Então, aqui a gente tem aquele problema que o, o Irã acabou se voltando um pouco para o Ocidente, adquirindo hábitos do Ocidente e armando o país de uma forma muito exagerada e gastando mais armamento e munição do que alimentação para a população. Isso vai causar uma série de problemas sociais. Os recursos provindos do petróleo eram gastos com armamentos bélicos comprados dos Estados Unidos, em detrimento da população que sofria com a falta de gêneros alimentícios, de assistência médica e o desemprego. Líderes xiitas, chamados ayatolás, fizeram oposição ao governo. O principal deles foi o Ayatollah Khomeini, que foi preso e expulso do país em 1964. Então, aí a gente vai encontrar uma revolta dos ayatollahs, né, dos líderes xiitas, que vão se revoltar contra essa forma de governo no Irã. De fora do Irã, Khomeini chamou a resistência para derrubá-la do governo, que ocorreu em 1979. Foi quando teve início a Revolução Iraniana, que instituiu a República Islâmica e rompeu relações com os Estados Unidos. No ano seguinte, o Irã entrou em conflito com o vizinho Iraque em razão da disputa por porto de escoamento de petróleo e da intenção de expandir os princípios da Revolução Iraniana, já que Khomeini considerava ocidentalizadas as políticas de Saddam Hussein, presidente do Iraque. Os iraquianos contaram com o apoio dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Kuwait e outras nações árabes. O conflito durou 8 anos e não houve vencedor, mas deixou mortos e feridos. Aqui a gente tem uma guerra entre Irã e Iraque por conta dessa ocidentalização que Saddam Hussein praticava no Iraque e que, de certa forma, influenciava o Irã, né? Então, os iranianos, temendo que isso contaminasse a sua população, declara guerra ao Iraque. Em 1990, teve início a Guerra do Golfo, em que o Iraque invadiu o Kuwait com o objetivo de aumentar as reservas de petróleo. Uma das estratégias de Saddam Hussein foi bombardear Israel para conseguir apoio entre os países árabes. Mas as forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos atacaram o Iraque. Hussein retirou suas tropas do Kuwait no começo de 1991. E, na verdade, acabou a guerra com a derrota do Iraque para os Estados Unidos e as tropas de colisão. Depois, né, o texto deveria continuar, ele não continua, mas ele deveria continuar, nós temos a invasão do Iraque pelas tropas dos Estados Unidos, depois do 11 de setembro de 2001, com a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, os ataques terroristas praticados pela Al-Qaeda no território norte-americano. A prisão do Saddam Hussein, a morte do Saddam Hussein por enforcamento e o fim do governo sunita do Saddam Hussein no Iraque, né? Embora os problemas lá ainda continuem, tropas dos Estados Unidos ainda continuam monitorando o Iraque, os problemas não acabaram definitivamente, mas o país está sob controle de tropas internacionais. Bom, esse foi
um resumo, muito resumido mesmo, do capítulo sobre o Oriente Médio, tá? Mais detalhes vocês têm no PowerPoint da aula sobre o Oriente Médio que está postado lá no Google Classroom. Agora, eu vou tentar, se não der tempo, eu termino na próxima aula antes da prova. O Brasil da Nova República. Tudo bem? Vamos lá. Bom, o Brasil da Nova República começa com a abertura política. A democracia foi a grande aspiração do povo brasileiro desde o estabelecimento da ditadura militar. Governos do general Geisel e Figueiredo propuseram-se a diminuir a ditadura. Então, a gente teve, de 1964 até 1985, a ditadura militar no Brasil. 21 anos de ditadura militar. E nos dois últimos governos da ditadura militar, do general Ernesto Geisel e do João Batista de Oliveira Figueiredo, há promessa de uma abertura política, de uma redemocratização do Brasil. Realmente houve a promessa não se concretizou na íntegra nos dois governos, mas houve uma abertura política considerável, né? Vamos lá. O governo do Geisel. Para Geisel, a abertura deveria ocorrer de forma lenta, segura e gradual. Militares da linha dura faziam oposição à redemocratização do país. Então, aquilo que era para ser uma abertura política, ela foi acontecendo de forma muito lenta. Lenta, segura, entenda-se por segura, um controle rígido e gradual, paulatinamente, pouco a pouco, né? Então não teve tanta abertura assim tão rápido dessa forma que deveria ser. O processo, na verdade, de abertura política não foi gradual, mas houve retrocessos, né? A setinha aponta lá para o último quadrinho, o pacote de abril de 1977, com o fechamento do Congresso, eleições por membros do Congresso Nacional e Assembleias Estaduais, mandato de 6 anos para o próximo presidente militar. Então, ao invés de ocorrer uma abertura gradual, houve-se um retrocesso, né? Revogação do AI-5, do ato institucional número 5, que era o mais terrível de todos os atos institucionais, em 1978, estabelecendo a liberdade e extinguindo a censura. Isso aconteceu, a revogação do AI-5, mas na prática ele ainda funcionava. Ele ainda tinha um viés de controle social. No governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo, veio a Lei de Anistia de 1979, voltada para os exilados políticos, mas, paralelo a isso, veio também o perdão aos torturadores da ditadura. Isso é o que os defensores da liberdade não aceitaram até hoje, né? Eles não conseguem engolir esse perdão. Então, devolveu a liberdade àqueles que estavam exilados politicamente e também perdoou aqueles que torturaram tanta gente, mataram, torturaram, prenderam tantas pessoas por perseguição política. No governo do Figueiredo, nós tivemos a volta do pluripartidarismo. Ao invés do bipartidarismo, nós tínhamos apenas a Arena e o MDB,
E agora nós voltamos com o pluripartidarismo. O Arena se tornou o PDS, né, o Partido Democrático Social, e o antigo MDB deu origem a vários outros partidos, o PMDB, o PT, o PTB, o PDT, o PP e outros partidos danicos que vão surgindo. Grupos ligados à ditadura reagiram à abertura política com assassinatos e agressões. Um exemplo deles é o atentado ao Rio Centro, onde houveram explosões, manifestações públicas, quebra-quebra, por conta da forma como foi feita esse período da ditadura militar no Brasil. Aí nós tivemos a campanha direta já. Então foi criada com base na proposta da emenda constitucional do Dante de Oliveira, que foi eleito deputado federal, que propunha o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República. Apesar da mobilização nacional, não conseguiu o número de votos suficientes para ser aprovada. Mas é o interessante, né? Tem aquele texto na apostila que conta a história da emenda Dante de Oliveira, que ele se empenhou tanto que mesmo antes de começar os trabalhos na Assembleia Legislativa, ele já começou a trabalhar em prol da emenda Dante de Oliveira. E ele foi o primeiro deputado a discursar sobre a emenda, e a emenda só não passou por uma quantidade muito pequena de votos que faltaram para ser aprovado. Ocorreram em diversas cidades do Brasil manifestações pela direta já. Teve grande adesão de jovens, né? Um engajamento de jovens foi muito grande, que queriam participar da vida política do Brasil. Foi simbólica por representar a união da população em torno de um objetivo nacional. Nós tínhamos no mesmo palanque políticos de vários partidos diferentes engajados no mesmo movimento. Essa foi uma das únicas e poucas vezes que a militância política brasileira se uniu em prol de um mesmo objetivo. Eleição presidencial indireta de 1985. Concorriam ao cargo Tancredo de Almeida Neves e o Paulo Salim Maluf, né, o nosso velho amigo Maluf. Foram eleitos Tancredo Neves como presidente e José Sarney como vice. O Tancredo Neves faleceu antes de assumir, né, na véspera de assumir a presidência da República, e José Sarney assumiu a presidência e anunciou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil desde 1964, de forma indireta, mas foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil. A Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que nós temos em vigor até hoje, é considerada uma Constituição cidadã porque trouxe avanços sociais importantes, né? O mandato de 4 anos para cargos executivos, e ela é a 8ª Constituição brasileira. Pois não? Por acaso você vai liberar essa aula que você está gravando agora no YouTube? Posso liberar. Porque é um resumão, né? Então pode ajudar a estudar. É um resumão. Eu libero a aula para vocês. Não vai ficar muito boa a gravação, porque acho que vocês estão vendo que eu estou meio robozinho cortando aqui, né? Porque esse computador não é tão bom quanto o notebook. Então a imagem fica meio retorcida, mas eu libero sim. O áudio fica bom, tá, nem que o professor fique torto. Eu libero sim para vocês. Então tá certo, professor. Obrigada. De nada. Eu estou gravando aqui. Terminando de gravar, eu libero para vocês. Tá certo. Tá? Então, é a 8ª Constituição brasileira. E aí tem a fala do Ulisses Guimarães, que é assim, uma fala histórica. É muito bonita essa fala.
se vocês tiverem oportunidade de pesquisar no YouTube a promulgação da Constituição de 88, assistam um pedacinho a emoção do Ulisses Guimarães fazendo a promulgação da Constituição. Declaro promulgado o documento da liberdade, da democracia e da justiça social do Brasil, disse em 1988 o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, ao promulgar a nova Constituição Federal em vigor até os dias atuais. É muito interessante e foi um trabalho árduo. O governo José Sarney, promulgação da Constituição de 88, para tentar resolver a grave crise econômica, foram lançados diversos planos econômicos com medidas antipopulares, congelamentos de salários e diminuição de créditos, e troca de moeda. Hiperinflação chegou a 1000% ao ano em 1989 e o presidente com altos índices de rejeição por causa da crise. O José Sarney entra pela porta da cozinha e sai pelas portas dos fundos quando o governo acaba devido à crise econômica que o governo dele passou. Aí nós temos a primeira eleição após a redemocratização. Havia 22 candidatos à presidência da República. Entre eles estava Fernando Collor de Mello, o famoso caçador de Marajás, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães e Mário Covas. O segundo turno ocorreu entre Collor e Lula. O Collor foi eleito presidente com forte apelo populista. Num famoso debate político entre Collor e Lula, que todo mundo até hoje diz que houve uma manipulação pela mídia para que o Collor fosse o vencedor do debate e, consequentemente, fosse eleito presidente da República. O governo do Collor implantou o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor, nova troca de moedas, confiscou os depósitos e congelamento de salários e o limite de crédito, abriu o país para a importação de produtos, foi alvo de denúncias de corrupção investigadas por parlamentares. Essas denúncias foram feitas pelo próprio irmão dele, Pedro Collor de Mello. A população foi às ruas pedir o impeachment do então presidente da República. Vou botar aqui. Vou botar. A população foi às ruas para pedir o impeachment do presidente da República, renunciou à presidência no dia 29 de dezembro de 1992, teve seus direitos políticos cassados e seu vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. Em 1992, muitos jovens pintaram o rosto de verde e amarelo e foram às ruas pedir o impeachment de Collor. Ficaram conhecidos como caras pintadas. Também há uma controvérsia nessa manifestação, porque a mesma mídia que plantou o Collor, colheu o Collor do poder. Aí nós começamos com os governos neoliberais. O neoliberalismo começa com Itamar Franco, em 1983. Foi realizado um plebiscito com a escolha da monarquia versus república e presidencialismo versus parlamentarismo. Em 1994, foi implantado o Plano Real, que estabilizou a nova moeda, o real, e controlou a inflação. O governo terminou com altos índices de aprovação pela população, que elegeu então o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Aqui a gente tem uma briga, uma eterna briga, né? Embora o Itamar Franco já tenha falecido, mas o Itamar Franco dizia que ele era o pai do real. E o Fernando Henrique Cardoso dizia que ele era o pai do real, e na verdade um é o pai e o outro é o padrasto, né? Porque eles criaram juntos o Plano Real, que está aí funcionando até hoje. É uma das moedas que mais duradouras da história do Brasil até então.
Depois nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso, governou por 2 mandatos, realizou reformas tributárias com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, fez mudanças na legislação trabalhista, instituindo um novo cálculo da aposentadoria. Abriu espaço para iniciativa privada com a quebra de monopólios estatais, Petrobras e Telefônica, e os processos de privatização das empresas nacionais. É o início do neoliberalismo no Brasil. Manteve a estabilidade econômica, atraindo investidores estrangeiros para o Brasil. O Fernando Henrique Cardoso vendeu a maioria das empresas estatais para o capital privado, né? Então ele faz o trabalho de privatização das estatais brasileiras. Depois nós tivemos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um líder sindical, governou o país por 2 mandatos, deu continuidades a programas de governos anteriores, ampliando-os, firmou a liderança política e econômica nos países da América Latina, promoveu a implantação de programas sociais, estreitou relações do Brasil com outros líderes latino-americanos como Hugo Chávez e Evo Morales. Isso, de certa forma, manchou um pouco a política internacional brasileira. Membros do governo foram condenados por corrupção, principalmente o Mensalão, que até hoje ainda está em investigação. Depois nós tivemos a primeira mulher a ocupar a presidência da República, a senhora Dilma Rousseff. Deu continuidade aos projetos sociais do governo anterior. Seu primeiro governo se caracterizou por desvalorização do real, novas investigações sobre corrupção e manifestações populares. Iniciou seu novo mandato em 2015, ano de aprofundamento da crise econômica. Foi afastada do poder por um processo de impeachment em 31 de agosto de 2016. Seu vice Michel Temer assumiu a presidência da República. Então, ao longo desse Brasil novo, nós tivemos 3 vice-presidentes assumindo o governo: José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer, e 2 presidentes tirados do cargo por impeachment: Fernando Collor de Mello e a senhorita Dilma Rousseff. Então, essa é a história recente do Brasil novo. A cultura e sociedade dos anos 1980, nós tivemos os programas de televisão que passaram a fazer crítica à sociedade, à política e à economia. A produção artística que contestava a ditadura militar ganharam projeções, né? Nós vamos ter vários programas de televisão, programas de rádio, jornais, revistas e músicas com temáticas de críticas sociais, né? Vão surgir vários artistas fazendo uso da música e de programas de televisão para fazer a crítica social, que até então era totalmente proibido pela censura. Mesmo assim, ainda sofreram algumas perseguições na década de 80. Só depois de 1985 para cá é que houve maior abertura política para que eles fizessem crítica aberta. Hoje, 2020, as críticas são absurdas, até demais, feitas ao governo, né? Às vezes até desrespeitosa, mas, de acordo com a atual circunstância que a gente vive, determinados governantes não merecem mesmo o menor respeito, principalmente quando um presidente da República chama uma pandemia de gripezinha. E é isso. Procurem refazer a leitura dos textos, os capítulos indicados, se possível fazer novamente atividades da hora de estudo do livro de atividades, assistir os vídeos das aulas gravadas pelo professor e, em caso de dúvida, não hesite em chamar o professor no WhatsApp para tirar dúvidas. Eu estarei à disposição de vocês 24 horas por dia para auxiliá-los com o maior prazer, tá bom? Prof, Diga. você pode passar o gabarito da hora do estudo?
Passar o gabarito na hora do estudo? Do qual? Desse último aqui? É, e do outro, você não passou? Posso. Posso passar sim. Deixa eu atualizar aqui, só um minuto. Deixa eu atualizar a chamada, senão não vai dar tempo. Tenho 2 minutos para atualizar. Vamos ver. A Amanda tá aí? Não. O Emerson tá aí? Não. Presente. Ô, Emerson, tudo bem? Bom. Franciele tá aí? Não. Giulia Neri, voltou? Sim. Voltou. Jordano, voltou? Ah, Jordano, safadinho. Juliana Lesso não tá, né? Luísa, tudo bem? Tudo bem. Tá faltando, Luizinha. Oi. Você pulou eu. Não, quem eu não chamei é porque já tá com presença. Ah, tá. Que você falou que voltou. Eu pensei que era tipo uma segunda chamada. Não, é quem eu já fui fazendo conforme foram entrando. Lia tá aí, Marcelo. Marcelo Eu tá sou aí? aqui. Cadê o Marcelo? Marcelo não tá. Marco. Opa, Opa. Matheus Magueta. Magueta. Não voltou. Renan, tá aí? presente. Tudo bem, Renan? Tudo bem. E as duas vitórias já estão com presença. Pessoal, é isso aí. Tá? Estudem para a prova. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Estou à disposição do que for preciso, tá bom? Um excelente final de semana. Muita paz, muito amor, muito carinho, muito juízo. E até a próxima aula, se Deus quiser, a nossa prova, tá bom? Bom final de semana, professor. Precisando, é só chamar, Pode Bom deixar. final de semana. tá? Eu vou pôr o gabarito para vocês, tá bom? Tchau, tchau.